é aí que tá, gente. É uma coisa que nós temos que prestar atenção como analistas, né? Você falou muito bem. Tem uma coisa que vocês colocam aí que é importantíssimo, que é 2014, 2015. Gente, o mundo é outro hoje. Por incrível que pareça. Eu acho, e aí eu queria a opinião de vocês, Edilson, Cabanhé, que uma das coisas que impactou muito a geopolítica foi a derrubada do Gaddafi na Líbia. Por quê? O pessoal começou a ver que, olha, a regra do jogo não está muito clara aí. A derrubada do Gaddafi e do Saddam, ela levantou preocupações em Teherã, em Pyongyang, em Moscou, em Pequim, etc. Tanto que pouco depois da derrubada algum tempo depois da derrubada do Gaddafi, o Putin intervém na Síria, né? O Assad teria o mesmo destino do Gaddafi se não fosse a intervenção russa, né, Dilson? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que dois grandes erros históricos aconteceram no Oriente Médio e na África, que foram essas duas situações que criaram os bebês de Rosemary, aí que se espera. Tem dois casos muito importantes da gente ressaltar em relação, primeiro, a Saddam Hussein, né? Saddam Hussein, ele era uma força de contenção terceirizada dentro do Oriente Médio. Quando o Irã se voltou contra os Estados Unidos, o Iraque foi a única barreira que segurava a expansão geopolítica do Irã. Então, Saddam Hussein, ele se esforçou durante uma década numa guerra contra o Irã, basicamente, sem resultados práticos. Mas ele ainda continha, de certa forma, o avanço iraniano. E Saddam Hussein, pouca gente conhece esse fator da história, mas ele basicamente financiava as milícias maronitas dentro do Líbano, que combatiam o Hezbollah dentro do Líbano. Com a queda do Saddam Hussein, com o conflito da guerra do Iraque se desencadeando ali, veja bem o que acaba acontecendo. O apoio e dinheiro e armas que o Saddam Hussein fornecia para as guerrilhas libanesas deixou de entrar no Líbano. E, curiosamente, o Hezbollah ganha uma força basicamente de graça. Ele adota e ele absorve todo o aparato militar que tinha sido doado por Israel e pelo próprio Iraque durante uma década pelo menos, uma década e meia quase, e o Hezbollah ganha força no sul do Líbano. Ao mesmo tempo, o Irã, ele fortalece e cria novas milícias dentro do Iraque, são milícias xiitas que tiveram a motivação, né, para poder se unificarem ali, que estavam em algumas regiões meio críticas, e no final, no frigir dos ovos, a influência de poder do Iraque diminuiu e a do Irã se instalou nas proximidades do Iraque. Já era, de certa forma, na Síria, mas conseguiu unificar territorialmente essa região que antes havia uma barreira de contenção. Se a gente olhar para a Líbia, não foi nada diferente. O que aconteceu na Líbia foi a mesma coisa. O Gaddafi, apesar de todos os seus defeitos e tudo mais, ele era uma liderança que conseguia dialogar com a Europa. Eu acho que até que a Líbia foi um erro muito maior dos europeus do que dos próprios americanos. Os americanos eles fizeram muita besteira na Líbia, sim, mas o maior erro para mim foi o da própria França. E a gente está vendo o rescaldo disso. A França não tem um aliado hoje no norte da África que possa desequilibrar uma balança. A maior potência da Europa, do norte da África, hoje é a Argélia, basicamente pró-Rússia, e de onde basicamente chega todo o apoio para as nações do Sahel, que hoje estão se voltando contra a França. Então foram dois erros históricos do Ocidente, eu diria, que eles apostaram na mesma estratégia de retirar os seus terceirizados do local e deixar a situação para quem estava lá. Num lado, o Irã cresceu em influência, no outro lado, a Rússia está crescendo em sua influência. Os dois tiros no pé que o Ocidente conseguiu cometer utilizando a mesma estratégia. Então eu analiso dessa forma, comandante. Não, essa é uma forma simplista de apresentar, mas só para ter uma ideia de quais foram as consequências desses erros, né?